Olá, gente! Hoje o vídeo é falando um pouquinho da minha história pra vocês, como que eu comecei na costura, como que eu cheguei até aqui. E esse vídeo ele tá sendo prometido há muito tempo atrás, mas eu só consegui gravar agora. Então assistam até o final, porque vai valer super a pena. Então, gente, eu comecei a costurar no início da pandemia, quando teve lockdown e as aulas tiveram que parar. Daí disseram que ia ser só 15 dias, né? 15 dias. E aí, durante esse tempo, né, que foi estendido e tudo mais, a gente não estava tendo nem aula online e nem aula presencial. Nisso, como eu tava em casa sem fazer praticamente nada, eu usava bastante a rede social e eu vi que tava em alta aqueles conjuntos gringos, sabe? Tipo, top faixa com saia tubinho. Esses daí. E aí eu lembro que eu queria muito, sendo que por aqui, por onde eu moro, eu não sabia onde comprar e, tipo, eu não sabia como que eu ia conseguir pra ter. Então eu lembro que a minha mãe, a minha mãe adotiva, ela pegou a máquina doméstica da minha mãe biológica, que tava bem parada na casa dela, pra fazer máscara. Nisso, né, como ela tava costurando máscara, como ela já sabia mais ou menos costurar na máquina, eu pedi pra ela fazer esse conjunto pra mim, usando uma saia longa que eu tinha no meu guarda-roupa, que tava guardada há muito tempo. Nisso, a minha mãe fez o conjuntinho, sendo que não ficou muito legal, eu não gostei muito. Mas aí eu ficava pedindo pra ela pra ficar fazendo roupa pra mim, tipo, não fazendo roupa mesmo, porque nem minha mãe sabia usar muito a máquina. Mas eu pedia pra ela fazer umas customizações ou outras, porque eu não sabia usar a máquina de costura. Aí ela se cansou, né, de fazer pra mim e me ensinou a usar a máquina. E aí quando ela me ensinou, eu comecei a costurar na máquina. Aí eu lembro que no início era um estresse, minha gente. Nossa, era muito estresse, a linha se partia, eu quebrava muita agulha. Toda vez que eu passava a costura ficava toda embolada embaixo, eu não sabia o que fazer. Aí eu me estressava, chorava, olha, maior perreio, viu? Mas aí eu lembro que eu fiz uma customização que eu gostei muito, que eu vou colocar aqui. Eu só tenho o resultado dela, eu não tenho antes, mas o antes era um vestido, ele era todo solto. E tipo, quando eu fiz isso e ficou com esse resultado, eu fiquei, nossa, isso aqui tá muito bonito, velho. Então, assim, eu não sei se essa foi a minha primeira customização, eu acredito que não, eu não lembro qual foi a minha primeira, mas essa foi uma das primeiras e foi de fato a que eu fiz, que eu mais gostei e que foi tipo um pontapé pra eu continuar, sabe? E eu lembro que eu postei na rede social, tinha postado no meu Insta e as pessoas gostaram bastante e começaram a falar, né? Tipo, nossa, tu costura bem, que não sei o quê. Aí foi que eu continuei. Aí nisso, eu ficava sempre pegando uma roupa minha ou outra, uma roupa do meu pai, uma roupa da minha mãe, via algum modelo assim na internet, no Pinterest, aí eu, poxa, eu quero esse modelo. Eu pegava a peça, né, que eu queria customizar, olhava ela direitinho, via como é que eu tinha que fazer, sabe, pra conseguir fazer aquela peça que eu tava vendo, e eu ia lá, metia a cara e fazia. Até porque era muito difícil, ainda hoje é difícil encontrar tutorial na internet de tipo o tutorial da peça exatamente igual que você quer fazer. É muito difícil, então você precisa saber interpretar a peça que você quer customizar para que fique daquele jeitinho que você quer. Então, assim, se eu quero um conjuntinho de top faixa e saia, eu vou pegar alguma peça minha, vou dar uma olhadinha para ver se tem tecido suficiente para fazer uma saia e um top faixa, e eu vou começar a ver como é que eu posso fazer aquela peça caso eu não encontre nenhum tutorial na internet ou alguém não consiga me ensinar. Então, basicamente era o que eu fazia. Eu pegava alguma roupa minha que eu queria customizar, olhava algum modelo na internet, via como é que eu poderia fazer aquele modelo naquela peça que eu tava e começava a fazer, minha gente. Metia a cara e fazia. E esse meu meter a cara e fazer fazia com que eu acabasse com muitas roupas minhas, eu estragasse, sabe? Porque eu cortava e quando eu ia costurar, que eu colocava em mim, não cabia, ou então se rasgava, ou então a costura saía errada, eu tinha que sair descosturando. Nossa, eu estraguei muita roupa, gente. Mas valeu a pena, né? Porque senão eu não teria chegado até aqui. Aí nisso, né, eu fui começando a pegar jeito mesmo na minha máquina de costura, que já não era mais da minha mãe biológica, era minha. E ela E ela começou a ficar mais simples, sabe, pra mim. Começou a ficar mais simples porque como eu tava pegando jeito, como eu tava dominando a minha máquina, eu conseguia fazer tudo o que eu quisesse. Porque, véi,
é só costura. Costura é só prática. Então, se você domina a sua máquina de costura, se você aprende de fato a costurar nela, você pode fazer qualquer peça, entendeu? Eu falo isso com a maior certeza do mundo, porque foi assim, foi exatamente assim que eu consegui aprender a costurar, gente. Dominando a minha máquina de costura. Simples. E para dominar a sua máquina de costura, você precisa praticar. As pessoas têm muito medo de começar a costurar, porque fica, se eu fizer isso vai estragar, não sei o quê. Aí faz uma vez, estraga, desiste. Pelo amor de Deus, minha gente. Era sacolas e sacolas de roupa que eu tinha estragado, mas eu continuei porque é assim mesmo. Meu Deus do céu, é normal, é sério, confia em mim, é normal. Meta a cara, faça, domine a sua máquina, mostre quem é que manda, aí você vai conseguir. Mas enfim, eu continuei costurando, continuei dominando a minha máquina, mostrando quem é que mandava ali. E aí, eu comecei a realmente, né, aprender técnicas assim de acabamento, de costura, costurando zigue-zague, como fazer a bainha, nanã. E tipo, foi ficando uma costura assim cada vez melhor, né? Até porque se você vai praticando, tende a melhorar. E aí, eu comecei a gravar vídeo, a postar nas redes sociais, as pessoas começaram a gostar, e aí começaram a me pedir para ensinar. E assim, gente, se você sabe um assunto, mas você ensina, você sabe 2 vezes mais, porque você tem que aprender, não só para você, mas para ensinar para outras pessoas. Então, pega mais a coisa, sabe? E aí, como eu tava ensinando bastante, eu tava pegando ainda mais o jeito, e isso só era vantagem para mim. E aí eu fui postando os tutoriais, as pessoas foram gostando, muita gente começou a me seguir, muita gente mandava resultado, e assim, cheguei até onde eu tô agora devido a isso, inclusive muito feliz. Mas voltando ao que interessa, né, que de fato é a costura em si, é, depois, né, que eu fui pegando o jeito, eu comecei a postar uns vídeos e as pessoas começaram a pedir para eu vender também. Daí teve um modelo específico, né, que foi o vestido holográfico e o conjunto holográfico que eu fiz, e todo mundo ficou tipo, meu Deus, vende isso. E era tanta gente no meu direct que eu ficava doida, não sabia nem... Nossa. Aí eu resolvi vender, sendo que para isso eu precisava ter uma máquina semi-industrial a overlock. Foi aí que eu falei com meu pai, né? Até porque na época eu não trabalhava, então eu não teria como pagar. Eu falei com meu pai, dizendo a ele que muita gente tava pedindo, muita gente tava querendo, e que se eu comprasse ia ser bom porque eu ia vender, então o dinheiro eu poderia pegar para pagar o overlock, enfim. Aí ele concordou e comprou uma pra mim. Aí ela chegou e eu comecei a vender esse vestido e esse conjunto holográfico. E eu vendi muito, minha gente, eu vendi muito, sério. Foi tanto que eu consegui comprar outras máquinas, eu consegui pagar o meu curso de corte e costura em malha e consegui investir num celular melhor, porque o meu celular antigo, ele não tinha memória suficiente. Então, sempre que eu tentava gravar, dava memória suficiente, eu tinha que apagar um monte de coisa para conseguir gravar um vídeo curto que eu posto no TikTok e no Kawaii. Então, o meu celular foi o meu principal, assim, investimento, sabe? Que eu fiquei tipo, meu Deus, nossa, eu consegui comprar com meu dinheiro. Então, assim, foi um momento muito importante pra mim. Eu fiquei muito feliz, que eu tava vendo que tava dando resultado, que era aquilo que eu realmente queria. Então, eu comecei a investir pesado nisso, sabe? Porque eu só comecei como um hobby. Eu não pretendia chegar até onde eu cheguei, eu não pretendia continuar com isso. Meus planos eram outros. Eu tava interessada em fazer arquitetura, design de interiores. Eu nem imaginava em virar costureira, nem de longe. E acabou que deixou de ser hobby, passou a ser trabalho, passou a ser algo sério, algo que eu realmente gosto, amo fazer. E tá dando muito resultado, gente. Porque costura só é lucro. Quando você aprende, quando você pratica, quando você... Nossa, gente, você consegue vender peças que você faz, você consegue ter a sua loja, você consegue fazer conserto de roupa. Pô, costura é uma coisa muito ampla. Você não vai sair perdendo de jeito nenhum. Então, foi basicamente isso, né? Fazer um resumo para fechar. Aliás, antes eu quero falar um pouquinho do curso de corte e costura em malha que eu fiz. Eu não tinha feito nenhum curso antes. Na verdade, no início, né, quando eu comecei a aprender a costurar e tudo mais, eu acho que depois de... Não sei se chegou a fazer 1 ano que eu já tinha começado a costurar, ou um pouco menos, uns 11 meses, 8, 9, não sei. Aqui perto de casa...
a mãe de uma amiga minha falou que tinha uma costureira que ela tava dando aula. E aí eu fui, né, fazer essas aulas com ela, sendo que eu saí do curso, minha gente, porque eu não tava conseguindo acompanhar ela, sabe? Tipo, o método de ensino dela não se batia, eu não conseguia entender. E aí eu tava percebendo que eu tava aprendendo mais em casa sozinha do que, tipo, lá com ela pagando. E aí foi quando eu resolvi sair, voltei pra casa e continuei de onde eu tinha parado, né? Por isso que eu nem conto esse momento como, tipo, um momento em que eu, de fato, aprendi a costurar. Não, eu aprendi a costurar em casa, sozinha, praticando com a minha máquina, dominando a minha máquina. Foi desse jeito que eu aprendi. E só depois de 1 ano e pouco foi que eu vim fazer um curso de corte e costura e malha na Unicoste, aqui no Boa Vista, em Recife. E esse curso, ele realmente foi um curso muito bom. Eu gostei bastante, eu fiquei 2 meses e pouco lá. E eu aprendi como fazer o corte e costura em malha especificamente, né? Tecido que estica. E eu pretendo fazer outros cursos lá também, porque tem vários cursos, é uma coisa bem legal. E eu, inclusive, vou colocar o Instagram deles aqui na bio, pra caso alguém tenha interesse. E é isso, tipo, foi o único curso, assim, de fato que eu fiz, sabe? Que eu aprendi mesmo. Mas só foi depois de 1 ano e pouco de costura, ou seja, eu passei mais de 1 ano em casa costurando sozinha, aprendendo bastante, e é isso. Se eu não tivesse noção nenhuma de costura, eu não teria começado o curso de corte, costura e malha. Eu teria começado o corte e costura básica, que lá tem também. Então, eu queria até tocar nesse ponto, que se você não tem condições de ter uma máquina, se você não tem condições de pagar um curso, comece de baixo, costure à mão. Tem vídeo meu já no meu Instagram ensinando a fazer costura à mão, então comece de baixo mesmo, minha gente. Inclusive, costura à mão também é bem importante, eu tava praticando ontem, porque a gente precisa usar, né, uma vez ou outra. Então, comece de baixo mesmo, não se preocupe, vá juntando dinheiro, vá crescendo aos poucos, que uma hora você consegue. Não meta a cara e queira ter tudo de uma vez só, não. Se você tem condições, você pode começar pagando um curso de corte e costura básica, comprando uma máquina doméstica e vendo se é realmente isso que você quer. Se você quer isso como investimento, como um trabalho, de fato, com o tempo, né? Na medida que você vai aprendendo, que você vai praticando, que você vai tendo certeza, aí você vai comprando outras máquinas que são mais caras, né? Que são as industriais. Mas sem ter certeza, não compre, porque máquinas industriais, elas são mais caras, é um investimento pesado, então não faça nada que você se arrependa depois, tá certo? Outra coisa, eu falei a minha história para vocês terem uma ideia, porque muita gente me pergunta, mas eu não quero que vocês sigam os meus passos ao pé da letra, afinal, é a minha vida, né? Eu tenho as minhas condições, você tem a sua vida e você tem as suas condições. Então, você precisa prestar atenção no seu redor, né? O que você pode comprar, no que você pode investir, nas suas condições e ver o que você pode fazer a partir daí, ok? Se você tem condições de fazer um curso, como eu falei, faça. Se você não tem, faça que nem eu, aprenda em casa, meta a cara mesmo, vai errar, vai, mas você vai conseguir. E é isso aí, gente. É questão de olhar ao redor, ao seu redor, a sua realidade, entendeu? Não a minha. A gente quer chegar em um objetivo. Eu quero chegar lá em cima. Você também quer chegar. Eu vou seguir o meu caminho e você vai seguir o seu. Não se compare, não fique se colocando para baixo, não queira se diminuir. Pelo amor de Deus, minha gente. Costura é prática. É sério, não tem segredo nenhum. Então é isso, gente. Vá com tudo, costure, compre sua máquina, junte dinheiro para comprar se você não tem, costure à mão, faça o que você quiser fazer. Só comece. Sério, só comece, porque costura é lucro em todos os sentidos. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.